Shalom, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo para ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos ler a passagem que está aí. Eu vou ler só alguns versículos por conta da extensão. Mas eu quero que depois você leia todo 2 Samuel, capítulo 9, de 1 até o 13. Eu vou pular e vou ler alguns versículos para você só entender o contexto da história. 2 Samuel 9, no versículo 1 diz: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Versículo 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Amém, queridos? Nós lemos agora até o versículo 8 e depois você pode dar continuidade até o versículo 13. Aqui Deus nos traz a história desse homem chamado Mefibosete. Mefibosete era, como a história contou, um neto de Saul, filho de Jonatas, muito amigo íntimo do rei Davi. E agora esse homem se torna aqui para nós o pano de fundo para um contexto que Deus falará conosco, falará para a sua vida, para a minha vida, a respeito desse homem que aos 5 anos de idade, ainda criança, ele sofre um acidente numa fuga com a sua babá e ele fica aleijado dos 2 pés. A sua babá, no desespero, sai correndo, ele cai, quebra os 2 pés e ele é levado para a casa de Maqui, lá em Lodebar. E ele passou boa parte da sua vida nesse lugar. O que significa a palavra Lodebar? Lodebar significa sem pasto. E sem pasto, a gente sabe que esse lugar era um lugar sem vida. Não havia prosperidade nesse lugar. Era uma cidade tomada por sequidão, pela miséria, pela fome. Lá nesse lugar habitavam mendigos, doentes, ladrões. Era um lugar inóspito, um lugar sem vida alguma. E Mefibosete está lá, é levado para lá criança ainda. Esse lugar agora, que parece ter sido o lugar, não só o lugar esquecido por Deus, mas parece que Mefibosete também foi esquecido. E ele cresce nesse contexto de história desse lugar de sequidão, sem pasto, sem vida, provavelmente um lugar de muita pobreza, de muita miséria mesmo. Um lugar talvez sem chuva, porque se tivesse chuva havia pasto, não havia tanta sequidão e tinha prosperidade. O nome Mefibosete significa a boca da vergonha. Então ele carregava já sobre ele um nome que não é nada agradável de ser carregado sobre nenhum de nós. Tem um significado, Mefibosete, a boca da vergonha. Meu Deus. Talvez se nós tivéssemos um nome desse, nós estaríamos tão abatidos e tentando lutar para mudar hoje, com tanta facilidade de mudar. Provavelmente muitos mudariam seu nome, tirariam Mefibosete do seu nome, não é verdade? E aqui está nesse lugar de esquecimento, um lugar de vergonha, era um lugar sem nenhuma perspectiva de vida, não só para Mefibosete, mas para aquelas pessoas que estavam naquele ambiente. Eram provavelmente pessoas que tinham sido abandonadas pela sua família, os amigos talvez tivessem cancelado, era um lugar sem alegria, era um lugar, provavelmente cada um por si, Deus por todos. Era um lugar onde só pensavam em si mesmo,
provavelmente cada um lutando para sobreviver nesse lugar tão difícil de sequidão e sem pasto. Era nesse lugar que Mefibosete estava carregando o significado pesado do seu nome, a vergonha. Não só ele era uma vergonha, o nome dele era uma vergonha, como as pessoas daquele lugar, o lugar em si onde ele estava habitando, era uma verdadeira vergonha. E tem pessoas que elas não carregam na sua RG, na sua identidade, esse nome de vergonha, mas elas se comportam como se elas fossem uma vergonha. Quantas pessoas não têm agido como se fosse uma vergonha? Pessoas que pegam o lugar, a situação que elas estão vivendo e elas se acham uma vergonha. Porque muitas coisas deram errada na vida delas, elas se acham uma vergonha. Elas se acham uma vergonha porque muitos não conseguiram concluir uma escola, uma faculdade. Muitos se sentem uma vergonha porque viram seus casamentos serem destruídos. Muitos se sentem uma vergonha por N motivos, N situações. Mas ela não tem esse nome Mefibosete, vergonha, mas ela se comporta. E ela se acha uma verdadeira vergonha. E aqui Mefibosete, ele devia pensar, eu sou de uma linhagem real, eu sou neto de rei, eu sou filho de um príncipe, eu nasci num berço de ouro, eu tenho sangue real, eu sou nobre, mas olha onde eu vim parar. Olha onde eu estou, em Lodebar. Eu vim parar num lugar sem vida. Esse devia ser o pensamento de Mefibosete. E o fruto em nossas vidas, ela tem origem onde nós estamos enraizados. Muitas vezes, nós damos o fruto do lugar onde nós fomos enraizados. Mas o que eu quero te falar é que Deus é tão bom e Ele ama tanto e Ele se importa tanto comigo e com você, que Ele vai nos colocar num contexto que vai nos fazer perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Mefibosete, então, provavelmente disse: a dor desse lugar não vai definir quem eu sou. E eu posso estar passando, e você pode estar passando por uma situação, mas ela não define quem nós somos. Ela não vai definir o nosso caráter, essa situação não define a nossa essência de verdadeiramente quem nós somos. Ela não define a nossa identidade, não define a nossa alegria, ela não define o nosso futuro, não define a nossa fé e não define a nossa esperança. Então, seja qual for o lugar que nós estamos, seja em Lodebar, não importa, ela não define, porque o lugar não define quem nós somos. Imagina o coração de Mefibosete. Ele estava tirando lições desse lugar, de um lugar inóspito, um lugar sem vida, mas ele estava aprendendo lições nesse lugar. E você quer ver verdadeiramente quem ama Jesus é quando nós somos expostos à vergonha, quando nós somos expostos à humilhação, à injustiça, expostos a uma traição. Verdadeiramente nós vamos conhecer quem somos quando nós somos expostos. São nesses momentos que elas vão definir o nível de aliança que nós temos com o nosso Deus. São nesses momentos de exposição, são nesses lugares como Lodebar que nós vamos mostrar verdadeiramente quem nós somos. E Jesus disse em Mateus 7, 24 a 29, o homem prudente constrói a sua casa na rocha, porque vindo a tempestade ele vai permanecer inabalável. Nós sabemos, nesses momentos de dores e sofrimento e de vergonha, é que nós vamos ver em que alicerce nós estamos firmados. Nós estamos firmados na rocha, nós fomos firmados numa areia qualquer, onde vem a tempestade, vem a dor, vem a exposição da vergonha, e aí a nossa casa ou fica firme ou ela é levada com a tempestade. Será que nós desmoronamos? Porque é no dia mau que nós vamos expor quem nós somos. Lembra da ministração da semana passada? O povo de Israel mostrou quem eles verdadeiramente eram quando faltou o alimento. Aí eles se revelaram. E é nesses momentos mesmo que nós vamos ser tentados pela nossa concupiscência e muitas vezes também por Satanás. Ele vai querer testar a minha fé e a sua fé. Ele vai querer mostrar para nós quem verdadeiramente nós somos. Nós vamos ceder às tentações
ou nós vamos nos achegar a Deus nesse momento que nós estamos lá em Lodebar? Nós vamos tirar uma lição de fé, de fidelidade, ou nós vamos ser destruídos dentro da lição de Lodebar? Isso cabe a nós decidirmos. Eu posso tirar uma lição poderosa lá em Lodebar, mas eu também posso morrer em Lodebar. Isso vai definir o nível de fé e de aliança que nós temos em Deus. Mas eu e você, nós precisamos acordar todos os dias já com a nossa espada preparada, com a nossa fé alicerçada, para que Satanás e a nossa concupiscência não nos destrua tão facilmente assim. Imagina você saber que você é de um reino tão poderoso, que você nasceu numa família real, que você nasceu em berço de ouro, você saber quem é o seu pai, você saber qual é a sua patente, e você ser levado para Lodebar e você se pergunta: e cadê Deus na minha Lodebar? Onde está o meu Deus? Mefibosete sabia que ele estava num lugar de dor, mas ele decidiu olhar para a sua verdadeira identidade. Eu sou príncipe. Essa era a mentalidade de Mefibosete. Eu sou um príncipe. Eu sou filho de um homem que é leal, um homem que foi justo, um homem que foi íntegro. Ele tinha o DNA de Jonatas nele. Ele era um príncipe, e nós também somos príncipes e princesas do Eterno. Não importa se nós estamos num palácio ou se nós estamos lá em Lodebar, o reino é que precisa estar dentro de nós. Se eu e você tivermos o reino de Deus implantados dentro de nós pelo Senhor, nós não vamos ser definidos pelo lugar que nós estamos. Nós vamos poder estar dentro de um palácio ou dentro de Lodebar e ser a mesma, e ter a mesma essência de filhos de Deus. Ter a essência de santos, ter a essência de príncipe, ter a essência de princesa, de filhos do Altíssimo. Nós precisamos saber quais são as leis e os princípios que nos regem, porque existe uma coroa sobre a nossa cabeça e sobre os nossos ombros carregamos uma patente. Era isso que Mefibosete carregava, mesmo não tendo uma coroa física sobre a sua cabeça. Ele sabia a que reino ele pertencia. E nós precisamos ter essa certeza. Qual é o reino que me rege? Quais são as leis e os princípios que me governam? Eu posso não ter uma coroa agora sobre a minha cabeça, mas eu sou filha de rei. Eu carrego uma patente de princesa do Senhor. É isso que precisa ter em nós, porque não interessa onde nós estamos, o que importa é quem nós carregamos dentro de nós. E nós carregamos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Você é o templo que carrega a presença de Deus. Isso é maravilhoso e isso é poderoso, porque aonde nós estivermos, a presença do Senhor vai nos sondar, a presença vai nos proteger, vai nos seguir aonde nós formos. E a nossa mente, ela tem uma facilidade de guardar no nosso cérebro mais as coisas que nos dão alegria do que as nossas dores. Nós criamos escudos de defesa para as nossas dores. Só que tem algo muito interessante que acontece conosco quando nós estamos passando por uma situação de dor. São nesses momentos que nós desenvolvemos mais força. Às vezes nós somos levados a níveis, forjados a níveis master de dor, mas é lá que nós desenvolvemos as nossas resiliências. É lá que nós nos tornamos mais capazes. Porque Deus nos disse em João 16:33 que no mundo nós iríamos ter sim aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo diante dessas situações. Nós somos forjados a nos tornarmos melhores todos os dias quando nós estamos lá em Lodebar, no lugar da dor, no lugar da vergonha, sim. Às vezes Deus vai nos levar, assim como levou o povo de Israel, a alguns desertos, mas não para nos matar no deserto. Deus permitiu que Jó, que era um homem íntegro, fosse tratado no nível master de dor, foi Jó. Quem foi tratado no nível superior de dor também aqui dentro dessa humanidade nossa foi Jó. Mas Jó saiu vencedor da sua luta. José também foi levado cativo, vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Lá ele se tornou criado de Potifar, sofreu calúnias,
foi para a prisão, mas saiu governador do Egito. É isso que nós precisamos aprender, que é nesses desertos da nossa vida que nós vamos ser moldados e vamos ter que sair de lá sendo modelo de fé, porque tem pessoas olhando para mim, para você e se inspirando na nossa história, na nossa força, se inspirando no fato de nós não desistirmos da nossa salvação, da nossa coroa, da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus. Nos desertos, Deus permite que cheguemos lá para ser moldados, para sermos lapidados, porque a dor nos melhora muitas vezes. Lá nós podemos pedir socorro, lá no nosso momento de dor, lá na nossa Lodebar, nós podemos pedir socorro ao céu. E vai descer, sim, vai descer um pouco de água quando você estiver na sua Lodebar. Vai descer um pedaço de pão, vai descer bálsamo para suas feridas, vai descer remédio para o seu sangramento, vai vir socorro sim. Deus não te deixou sozinho em Lodebar. Deus não te abandonou. Que bom é saber que nós podemos ir lá em Lodebar até 50 vezes, mas voltar respirando de lá. Tem muita gente que vai dar uma resposta e vai continuar firme, porque sabe que lá em Lodebar ele nunca esteve sozinho. O importante é você sair de Lodebar carregando em você a presença do Senhor. É saber que lá você não passou na sua Lodebar sozinho. Você nunca esteve sozinho na sua Lodebar. Lá no livro de Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É uma promessa tão poderosa essa da parte de Deus, porque Deus está dizendo: se compõe a tempestade, se recompõe a fogo. Você não passará por nenhuma situação e será abandonado, jamais. Confie, porque Deus está com você. Na sua Lodebar, sim. Na sua tempestade, sim. No seu fogo, sim. É claro que algumas vezes Deus vai permitir fornalhas, como eu já passei. Deus vai permitir porque Ele quer nos melhorar, Ele quer nos tratar, Ele quer nos aperfeiçoar, mas dentro da fornalha vai ter gente distraída e dizendo não eram 3, não, sempre foram 4 e sempre será 4, é sempre você, Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca estará sozinho dentro da sua fornalha, sempre serão 4. Não deixe os distraídos dizer para você que você está sozinho na sua fornalha, que você está sozinho na sua tempestade. Não, você não está só. O Senhor está contigo. E aqui a gente vê Mefibosete sendo novamente convocado para sair desse lugar. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você. Nós seremos convocados. Quando nós estivermos prontos para dar uma resposta, Deus vai nos convocar para sairmos de dentro da nossa Lodebar e ir para o palácio e assentar-se à mesa com o rei. Foi isso que aconteceu na vida de Mefibosete. Que história maravilhosa! Ele precisava receber a herança que lhe era por direito. E o ponto-chave aqui na história de Mefibosete não é a sua saída de Lodebar. É a hora que ele faz a entrega da fidelidade do coração dele ao rei Davi. Ele tinha o mesmo nível de aliança de Jonatas. Ele chega diante do rei Davi. A coroa está sim sobre a cabeça do rei Davi, mas Mefibosete foi incapaz de dizer: eu é que tenho direito sobre essa coroa, sobre esse trono, sobre esse reino. Não, ele faz uma entrega de fidelidade. E isso me prova que Mefibosete sabia que ele estava sendo movido pelas lições de Lodebar. Ele não usou as dores de Lodebar para definir quem ele era. Mefibosete saiu de Lodebar, mas saiu com uma alma curada. As dores de Mefibosete tinham se transformado em cicatrizes. Ele não saiu ferido, ele saiu entendendo quem ele era.
ele chega diante do rei, sim, ele diz que ele parece um cão morto. Era assim que ele se via, era assim que ele estava se vendo naquele momento, porque ele tinha sido abandonado. Mas Deus fez Davi se lembrar das promessas. Por um tempo você pode até se achar um cão morto, mas vai chegar um momento em que Deus vai querer honrar a sua vida, só porque você saiu do lugar da sua dor, mas você não saiu querendo tomar o reino que Deus entregou para alguém. Mefibosete não saiu de lá com esse pensamento, eu vou tomar esse reino. É tanto que quando Davi está fugindo de Absalão e que Ziba engana Mefibosete, e quando Davi encontra com ele, ele diz, eu não me importo com a herança, eu quero saber se o rei está em segurança, e me cabe somente a mim, e já está muito bom sentar à mesa do rei e compartilhar da presença do rei. Mefibosete sabia quem ele era. Ele não era um bastardo. Ele era um príncipe legítimo, mas ele não ousou tomar a coroa de Davi porque ele sabia quem tinha colocado Davi naquele reino. A ele cabia amar o rei Davi. Então você vê que Mefibosete estava em Lodebar, mas Lodebar não estava mais dentro dele. Assim deve ser comigo e com você. Nós podemos ter passado por Lodebar, mas Lodebar não precisa estar dentro de nós. As dores do lugar em que nós ficamos não nos definem. Nós só precisamos tirar lições dos lugares onde nós passamos. Nós podemos estar aleijados, arrastados, traídos, abandonados e mesmo assim continuar nos comportando como príncipes e princesas, porque a dor não nos deformou, mas ela nos fez mais fortes. A unção aumentou o seu nível, a fé aumentou, a unção aumentou, porque o lugar da dor não nos define quem somos. E sabe por que nós temos esse entendimento? Porque nós sabemos quem nos amou primeiro, nosso Senhor. Ele nos amou primeiro, nosso Redentor vive, aleluia, glória a Deus por isso. Nós somos amados por Deus, nosso Redentor está vivo. Ele não vai nos esquecer na nossa Lodebar, não. Ele sempre nos encontrará lá. Lá em Jó 5,18 diz, pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo que a trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos Ele pode curar. E essa semana eu postei uma frase. Existem pessoas tão ligadas em suas dores que elas passaram a tratá-las como algo de estimação. Há pessoas com ataduras de estimação, passado de estimação, correntes de estimação, dores de estimação, enfermidades de estimação, pecado de estimação. E enquanto algo for seu, ninguém pode tirar de você. Você tomou posse delas. E só você pode se livrar das suas dores de estimação. Eu já fui lá em Lodebar várias vezes. Eu já me senti um cão morto como Mefibosete. Mas eu não permiti que as minhas feridas e as minhas dores e o lugar que eu estava definisse quem eu era. Eu usei o lugar de Lodebar para me curar, para me tratar, para ampliar minha fé, porque eu sabia minha verdadeira identidade. Eu não era um cão morto, eu era uma princesa de Deus. Você não é um cão morto, você é filho do Altíssimo. E quando você sabe a realidade dessa identidade poderosa que você carrega, você não vai permitir que Lodebar mate você, que o lugar sem pasto, o lugar da sua vergonha, o lugar que você está escondido, ele não vai definir a sua história. O que vai definir a sua história são as cicatrizes que você vai gerar desse lugar, para que conte a sua história de milagre. Eu estive em Lodebar, hoje eu estou assentada na mesa do rei, eu estou comendo na presença do rei, eu estou sendo abastecida pelo meu rei. É isso que Deus quer que nós aprendamos nesse tempo e com essa história de Mefibosete. Deus quer que nós tenhamos uma lição. O lugar não me define, o lugar de vergonha não define quem eu sou. Eu tenho uma coroa sobre a minha cabeça. Amém, queridos? E é isso que Deus quer nos ensinar com essa história de Mefibosete. E eu quero orar agora com você a respeito dessa palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra tão poderosa e pela lição do lugar de Lodebar em nós.
nós já estivemos ou estamos, muitos ainda estão em Lodebar, se achando esquecido e se achando um cão morto, achando que o Senhor pode não estar lá na sua Lodebar, no lugar da sua vergonha e da sua dor. Mas nós sabemos que o Senhor jamais nos esquecerá nesses lugares. Lá é apenas o lugar de aprender lições e sairmos com a nossa fé mais ampliada, com a nossa força mais revigorados, e que nós possamos ser modelo para outros que estão na sua Lodebar. E assim como o Senhor tirou muitos de nós de Lodebar, e tirou Mefibosete também, e assentou na mesa do rei para comer com o rei, hoje o Senhor nos tira das nossas Lodebar e nos coloca na tua mesa para juntos termos comunhão com o Senhor. Fortalece aqueles que ainda estão passando pela sua Lodebar, e que esse lugar não defina quem é que eles são. Eles têm coroa sobre a sua cabeça e têm patente sobre os seus ombros. Que eles entendam essa verdade e que eles saiam com a sua fé ampliada da sua Lodebar. Te pedimos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, queridos. Graça e paz, que o Senhor te abençoe com uma semana poderosa. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.